É com prazer, é com alegria, com felicidade no coração que nós estamos juntos mais uma vez, não é, Wagner? Isso, para continuarmos esse maravilhoso estudo. Esse estudo Conhecendo o Criador. São 27 lições, nós já estudamos uma, agora vamos à segunda lição. Interessante, hein? Interessantíssima. Deus ainda dirige o mundo? Será que dirige ainda? Vamos deixar que as Santas Escrituras falem. Exatamente. Não é verdade, Wagner? Mas primeiro, precisamos falar com o Criador. Vamos orar. Vamos orar. Senhor do céu e da terra, nosso Criador, nosso mantenedor, obrigado, Pai, porque nos concedes a oportunidade de estudar a Tua Santa Palavra, a Bíblia Sagrada. A pergunta que muitos fazem hoje, Pai, é se Tu ainda estás a dirigir o mundo, uma vez que há tanto problema, há tanta confusão, há tanta bagunça. Neste estudo de agora, Pai, nós nos colocamos à Tua disposição para aprender. Ensina-nos, ministra sobre nós, envia os Teus anjos, dá-nos a unção do Teu Espírito, em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Muito bem, como sempre fazemos antes de começarmos o estudo, nós oramos. Exatamente. Já pedimos a bênção de Deus, agora estamos aptos a abrir a Sua Palavra para aprender dele. E deixar Deus responder se Ele ainda dirige o mundo. Exatamente, então não vamos demorar, vamos à primeira pergunta. O rei Nabucodonosor ficou perturbado após o sonho que teve? Daniel capítulo 2, versículo 1. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Muito bem, vimos aqui que ele realmente ficou perturbado, não é? E que este sonho o impressionou bastante. Exatamente. Que sonho era este, Alegre? Vamos adiante. Pergunta 2. Quais as pessoas que foram convocadas pelo rei? Daniel, capítulo 2, do versículo 2 ao 9. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os adivinhadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam pela segunda vez: Diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Muito interessante, Alegre. O rei, então, ao sonhar, ele imediatamente chama os sábios de Babilônia para dar a interpretação do sonho. Mas ele havia se esquecido do sonho. Então ele queria que os sábios também dissessem o sonho. Revelassem qual foi o sonho e dessem a interpretação do mesmo. Exatamente. E eles, o que eles falaram para o rei?
Oh, isso é muito difícil. Não podemos. Não é com a gente. Isso aí realmente é muito complicado. Nenhum rei na face da terra pede uma coisa dessa. Pergunta número 3. Eles disseram que podiam revelar e interpretar o sonho? Daniel, capítulo 2, versos 10 e 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar ao rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Ou seja, eles reconheceram que somente um ser superior poderia atender o pedido do rei, que era adivinhar o sonho do rei. Exatamente. Mas vamos seguindo, porque este estudo ele é empolgante, ele é interessante e muito revelador. Pergunta 4. O rei fez então um decreto de morte para eles? Daniel, capítulo 2, verso 12. Abra a Bíblia e leia comigo. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. O rei ficou furioso. Ele fez um decreto para que os sábios fossem mortos, já que eles não podiam atender ao seu pedido. O rei estava enfurecido e irado. Sim. Já que vocês não servem para nada, então vou eliminá-los. Exatamente. Vou matá-los. Exato. Exterminá-los. A coisa era séria. Então ele ordenou que matasse a todos os sábios. Agora você imagina, Wagner, se essa ordem fosse executada naquele momento? Como ficaria a situação, né? Morreriam muitos homens inteligentes na época. Muitos homens. E aqui vale ressaltar, Chalegre, que a gente precisa lembrar, se você pegar o capítulo 1 de Daniel, e a gente aconselha que você faça isso depois, você vai ver que Daniel e alguns amigos deles eram tidos como sábios em Babilônia. E é agora que nós vamos entrar na pergunta 5 que a coisa vai começar a clarear. Pergunta 5. Quem foi procurado também para ser morto? Daniel 2, verso 13 e 14. Saiu, pois, o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Então Daniel e os seus companheiros foram também condenados pelo decreto. Ali estavam, né, Daniel e os seus 3 amigos, né? Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Exatamente. Eles estavam também a ponto de perder a vida. Sim, eles eram considerados sábios em Babilônia, né? Mas Daniel falou avisadamente, né, prudentemente, quer dizer, quando fala prudentemente, ele teve prudência. Ele não chegou simplesmente, olha, Arioque. Não, ele foi com prudência. Claro, porque né? a ordem era para matá-lo. Então, vamos seguir no estudo. Vamos. Pergunta 6. Encontrou Daniel socorro na oração ao Deus eterno, o Deus de seus pais, de Abraão, Isaque e Jacó? Daniel, capítulo 2, versos 18 a 24. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força,
E agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e lhe darei a interpretação. Que coisa linda! Daniel agora chama os seus amigos e diz: vamos orar. Não só a nossa vida ela está em perigo, mas a vida de todos os sábios. Vamos buscar o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque só Ele pode de fato dar o conhecimento. E Daniel reconhece, ele diz que só mesmo o Deus de seus pais poderia dar o conhecimento, porque nada lhe é oculto. Exatamente. E ele tem o poder, né? Reconheceu, total. Né? Coisa linda, né? E Daniel se coloca nas mãos de Deus. Exatamente. Não é? Assim, Tiago, nós devemos reconhecer em todos os momentos, em todos os nossos prodígios, que Deus está nos concedendo graça. Foi isso que Daniel fez. Exatamente. E nós temos que buscar em todos os momentos a presença do nosso Pai Celestial. Pergunta 7. O que revelou Daniel ao rei? Daniel 2, verso 31 a 35. Abra a Bíblia e vamos juntos ler. Tu, ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua. Esta estátua, imensa e de excelente esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a praigana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou um grande monte, e encheu toda a terra. Vamos à pergunta número 8. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais uma explicação de Daniel, né? A explicação de Daniel ao rei, e vamos entender o sonho milenar. A partir de agora a gente vai compreender Daniel capítulo 2, versos 36 a 42. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então nós vemos aqui que o reinado de Nabucodonosor, ou seja, o reino de Babilônia, é a cabeça de ouro. Então nós vamos dar uma informação agora que vai aparecer na sua tela, a data em que o reinado de Babilônia durou na terra. Qual foi, Chalegre? Esta data vai de 605 a 539 antes de Cristo. Ok, então esse foi o período em que a cabeça de ouro durou. Exatamente. Isso. Agora Daniel 2,39 diz assim: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Então agora temos um outro reino. Inferior ao reino de Babilônia. Exatamente. Inferior à cabeça de ouro. E esse reino durou... Qual foi o período que esse reino durou? Este reino é o reino de Medo-Persa ou Média-Pérsia, que foi de 539 a 331 a.C. Foi um período maior, então já podemos notar, que o período de Babilônia. Exatamente. Lendo agora Daniel 2,39, traz mais uma informação. Acompanhe conosco na sua Bíblia. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então vemos aqui, Chaleg, um terceiro reino. Que reino foi esse?
O reino da Grécia, que foi de 331 a 168 a.C. Em Daniel 2,40, nós vamos ler o seguinte: diz que haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Aqui nós vimos, Wagner, um quarto reino. Que reino é este? O que representa esse reino? A história traz para nós que esse reino foi o reino de Roma. Roma ali representando na estátua as pernas de ferro. E o período em que Roma exerceu o seu reinado foi de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Muito bem. Haveria um outro reino? Segundo a estátua, sim. O sonho de Nabucodonosor disse que haveria. Daniel capítulo 2, versos 41 e 42. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Pergunta 9 agora. A nação romana se dividiu realmente em 10 reinos? Como os pés têm 10 dedos? Daniel 2, verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. A história, e esse mapinha nós vamos colocar na sua tela agora, mostra que realmente, conforme a palavra de Deus diz através da estátua, realmente o reino de Roma se dividiu, Chalegre. Se dividiu. Caiu, não é? Na verdade, o reino de Roma caiu e houve essa divisão. Exatamente. Então, nós vamos apresentar nesse mapa que você falou, os reinos, né, que formam os 10 dedos dos pés. Exatamente. Nós temos anglos representando a Inglaterra, francos representando a França, visigodos representando o norte da Espanha, suevos representando Portugal, vândalos representando o sul da Espanha, germanos que representam a Alemanha, burgundos representam a Suíça, ostrogodos a Áustria, lombardos o norte da Itália e o 10º, érulos, que representa o sul da Itália. Desses 10 reinos, eu percebi aqui, Chalegre, que 3 já não existem hoje. Se a gente for ali pesquisar ali na Europa, 3 desses reinos não existem hoje. Interessante que no estudo mais aprofundado a gente vai ver que esses reinos, eles foram destruídos pelo poder do chifre pequeno. De Daniel. De Daniel. É um estudo mais pra frente. Isso. Quais são esses reinos que caíram com a subida ali do chifre, da ponta pequena de Daniel? Hoje nós não temos mais os vândalos, que representavam o sul da Espanha. Certo. Não temos também os ostrogodos, que representavam a Áustria. Nem os érulos, representando o sul da Itália. Então esses 3 reinos já não existem mais. Não existem mais. Ok. Continuando o nosso estudo, Wagner, vamos à pergunta 10. Os 10 reinos após o Império Romano se uniriam totalmente? Daniel capítulo 2, versos 42 e 43. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Pergunta 11. Para que foi dado este sonho ao rei? Daniel 2, verso 28. Claro, Deus tem sempre um objetivo, né?
Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Aqui nós estamos vendo que o sonho foi dado ao rei para que ele soubesse o que iria acontecer nos últimos dias. Exatamente. Para mostrar justamente o que nós perguntamos ao início. Quem é que está no controle? Muito bem. Pergunta 12. O Deus único e eterno estabelecerá seu reino ao final? Daniel, capítulo 2, versos 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então aqui esse texto corrobora com o anterior, né, e com a resposta que tínhamos dado anteriormente. Exatamente. E fala que vai vir um reino que jamais será destruído. Muito bem, vamos colocar aí para que você veja com detalhes e aquilo que foi cumprido, né? Com exatidão, cumprimento da profecia, cumprimento desse sonho. Então nós tivemos aí, para a gente relembrar, Babilônia, o reino que foi de 605 a 539 a.C. Logo depois, então, veio a Média Pérsia, representando ali os braços e o peito de prata, que foi de 539 a 331 a.C. E de 331 a 168 a.C., nós temos a Grécia, o reino da Grécia. Depois, Tio Alegre, veio Roma, que foi de 168 a 476 depois de Cristo, representando ali as pernas de ferro. Já que você falou de representação, nós temos aqui os pés misturados com ferro e barro, representando a Europa Ocidental, de 476 até os nossos dias. Exatamente. Até a volta de Cristo. Pois é, a parte que falta também terá o seu cumprimento com fidelidade. Tudo até agora se cumpriu, com exatidão. Será que o que falta vai se cumprir também? Com certeza, se tudo foi cumprido com fidelidade, o que falta também será. Sem dúvida alguma. A rocha cortada sem auxílio de mãos representa a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegre, amigo, é só o que falta para se cumprir o sonho que Deus deu a Nabucodonosor. Jesus Cristo virá com poder e grande glória. Estamos, sim, bem próximos do grande clímax, o retorno do Senhor Jesus. O dia e a hora, ninguém sabe. Somente o Pai sabe. A questão é, está você preparado? Estamos preparados? Precisamos estar. Outro fator que deveríamos ter em mente para entender as profecias de Daniel é que somente as nações mencionadas nas profecias de Daniel são as nações que afetarão os compromissos do povo de Deus. Alguns se espantam porque a China e outras grandes nações da antiguidade nunca foram mencionadas na Bíblia. A razão é simples. A Bíblia está concentrada somente naquelas nações que afetarão diretamente os compromissos do povo de Deus. Muito bem. E com este esclarecimento nós vamos finalizar a nossa segunda lição deste curso de 27 lições, Conhecendo o Criador. Alegre, eu te fiz uma pergunta no início. Você me fez uma pergunta? Eu te perguntei se Deus estava dirigindo o mundo. O que você me responde após esse estudo? Agora sim, depois de estudarmos este sonho, a sua interpretação, eu creio mesmo que Deus está no controle deste mundo. E o nosso desejo
é que você também creia assim e se prepare, porque logo em breve, quem vai aparecer nas nuvens do céu? Jesus Cristo, Filho do eterno Deus. Amém. Agora, para finalizar o nosso estudo, vamos orar. Vamos sim. Senhor Deus eterno, Criador do universo, nós queremos te agradecer porque temos a certeza de que o Senhor está no controle do nosso planeta. Amém. Está controlando todos os acontecimentos que aqui estão a se dar. Sabemos que muitas coisas têm acontecido que não são da tua vontade, mas certamente, em breve, o Senhor Jesus, o teu Filho, virá para pôr fim a essa miséria de pecado. Confiantes nisso, nós lhe agradecemos. E ajude-nos, ó Deus, para que possamos estar preparados para esse grande dia. Amém. É o que nós lhe pedimos, em nome do teu Filho amado, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.